Fala galera que acompanha aqui o canal LS Company, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Pessoal, recentemente postamos aqui no nosso canal um conteúdo falando ali sobre a soldagem com arco elétrico eletrodo revestidos. E lembra que eu falei para vocês que eu ia postar também um conteúdo falando sobre o processo MIG-MAG? Pois é, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a soldagem a arco elétrico com gás de proteção. O vídeo anterior falava sobre eletrodos revestidos, a gente postamos ele aí no canal, porém nós vimos que ficou muito longo, era muita informação, e olha que nós nem chegamos à ponta do iceberg com relação à soldagem a arco elétrico com eletrodos revestidos. Por isso, nesse conteúdo agora, falando sobre MIG-MAG especificamente, nós vamos falar por temas, tá? Para que os vídeos não fiquem tão longos e vocês possam tirar mais proveito. Então, pode compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, principalmente aqueles que trabalham na indústria como soldador, às vezes é um serralheiro, ou está aprendendo esse ofício de soldagem, ou às vezes tem uma máquina em casa, quer entender como que ela funciona melhor, então fique à vontade aí para compartilhar com eles aí esse conteúdo, tá bom? Então vamos lá para o nosso conteúdo de hoje, nosso vídeo falando sobre soldagem a arco elétrico com gás de proteção, mais conhecido aí como MIG-MAG. Na norma AWS, MIG-MAG é o processo GMAW. Lembra que lá no vídeo anterior de eletrodos revestidos eu falei da AWS? Até comparei ela com a FIFA, né? A FIFA dita as regras aí para o jogo de futebol. E a AWS traz aí as regras, as orientações ou especificações para o mundo da soldagem. Então lá na AWS, o processo que solda aí a MIG-MAG é o processo GMAW. O que significa esse GMAW? Vem do inglês Gas Metal Arc Welding, ou soldagem a arco com gás de proteção, né? Gás de proteção em metal, se a gente for traduzir ao pé da letra. Bem, mas aonde vem essas siglas MIG e MAG? MIG significa do inglês também, que é Metal Inert Gas. Então, ou seja, é uma soldagem com gás inerte, né? O metal, o eletrodo, com o gás inerte. Esse metal aqui, que é o arame, às vezes chamado popularmente de arame, ele na verdade é um eletrodo nu, ou seja, ele não tem revestimento. Então ele vem em bobina, daí você instala na máquina e você então, através da tocha ali, de um sistema de acionamento semiautomático ou automático, você pode estar utilizando aí para realizar a soldagem. Bem, exemplos de materiais que são soldados no processo de soldagem MIG. Então são aqui, ó, ligas de níquel, ligas de cobre, materiais reativos que incluem o zircônio, o titânio, o tântalo. Então esse tipo de material é soldado com um gás inerte, um metal com gás inerte, por isso se usa o processo MIG. Também no caso do alumínio e do cobre, que são materiais de alta condutividade térmica, é empregadas aí, né, a mistura de argônio e hélio. Então, os gás inertes que nós temos, só para vocês entenderem, são esses dois aí, o argônio e o hélio. Então, toda vez que você for soldar um material e estiver usando o argônio ou o hélio ou a mistura desses dois gases, então você está realizando um processo de soldagem MIG, ou seja, você está usando metal com gás inerte, tá bom? E o MAG? O que significa essa sigla MAG? Significa Metal Active Gas, é do inglês também. Traduzindo para o português, é soldagem com metal e gás ativo. Então você vai usar o eletrodo nu, né, o arame, e aí só que em vez de você usar um gás inerte, vai ser um gás ativo, ou seja, esse gás vai influenciar no cordão de solda. No caso anterior da MIG, o gás não influencia, ele só protege o cordão de solda dos contaminantes atmosféricos, tá bom? Então é bom você lembrar disso. Já no caso MAG não, o gás é extremamente importante aí para a formação do cordão de solda. Então, quais são os exemplos de materiais que são soldados no processo de soldagem MAG? Aços carbono e aços carbono de baixa liga, e também tem aplicação limitada em aços inoxidáveis. Então, toda vez que você soldar, né, com gás ativo, provavelmente ele vai vir em argônio com alguma mistura. Então, aí eu trouxe alguns exemplos. Ele pode estar misturado com nitrogênio, ele pode estar misturado com hidrogênio, dióxido de carbono. Toda vez que tiver essas misturas aí no argônio, mesmo que seja uma porcentagem pequena, esse gás ele já deixou de ser inerte, ele se tornou um gás ativo, ele vai reagir durante a soldagem, tá bom? Então essas são as principais diferenças aí do MIG-MAG
E nós vimos aí qual é a sigla que define esse processo na AWS, que é GMAW, que é Gas Metal Arc Welding. Então, antes de nós passarmos agora aqui para a introdução a esse processo de soldagem aí, que é o processo GMAW, quero abrir um parênteses aqui e explicar uma coisa para vocês, compartilhar uma experiência e também trazer aí algumas informações atuais. A experiência é o seguinte: eu já trabalhei numa caldeiraria que não usava, trabalhava com gás ativo, porém não usava mistura com argônio. Até achei estranho no início, só usava lá o dióxido de carbono puro. Então no começo foi diferente para mim, né? Porque eu já tinha trabalhado em várias indústrias com esse processo de soldagem e a gente usava ali a mistura de argônio com outro gás, né? Daí, dependendo do material lá, só aumentava ou diminuía ali a porcentagem da mistura desses gases. Mas nessa caldeiraria especificamente só usava o dióxido de carbono, então a solda ficava, né, um pouco escura, dava um formato diferente no cordão também, você via que o cordão ficava um pouquinho mais compacto, né? Porém, acabava conseguindo fazer aí um trabalho de qualidade, né? O produto final, realmente a solda saía muito boa, sem nenhum tipo de descontinuidade. Então, assim, às vezes você pode ir numa empresa e pegar essa situação. Às vezes eles usam um gás lá específico, uma mistura específica, aí vai depender da empresa, da engenharia que tem na empresa. Só para vocês ficarem atentos, né? Porque às vezes pode ser que aconteça isso com você, que já solda aí. Aí você fala, mas o Alex falou lá no conteúdo que era só aqueles gases. Não, mas às vezes eles mexem, né, na mistura aí, vai conforme a necessidade da empresa. Mas, no geral, utiliza esses gases aí que a gente falou agora há pouco. Outra coisa, hoje existe também uma gama de eletrodo nu, arame, né, para vários materiais, alumínio, inox, aço carbono, que já são autoprotegidos. O que é isso, autoprotegido? Então ele já tem ali na composição química do próprio eletrodo nu embutido gás. Então quando você vai fazer a deposição de soldagem no metal base, lá na peça, a hora que está fundindo ali, ele já libera o gás. Então se for um gás inerte, vai só proteger, né, como a gente já viu aqui. E se for um gás ativo, ele vai reagir e proteger a solda, tá bom? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês aí, para vocês ficarem atentos a essas informações aí, tá bom? Agora falar um pouquinho sobre a introdução de soldagem do processo GMAW ou MIG-MAG. Então nessa soldagem aí, o que acontece? Um arco elétrico é estabelecido entre a peça e o consumível, que é na forma de arame. Nós já comentamos, que também é conhecido como eletrodo nu. O arco funde continuamente o arame à medida que esse é alimentado à poça de fusão. O metal de solda é protegido da atmosfera pelo fluxo de um gás ou mistura de gases, como nós já vimos, inerte ou ativo. Então essa imagem aí nos ajuda a entender como que funciona na prática esse processo. Então você vê ali o bocal, né, que vem da tocha MIG. Por dentro aí você vê a alimentação de arame, o arame saindo ali pelo bocal. Junto no bocal sai também o gás de proteção, que pode ser inerte ou ativo. Aí o arame de soldagem, você está vendo a pontinha dele ali, né? Aí tem a peça onde está sendo depositado o material, soldagem, metal de solda solidificado, a poça de fusão, o arco elétrico. E só para lembra que nós falamos das posições de soldagem no outro vídeo lá, de eletrodo revestido? Então nesse caso aí, ele está realizando uma soldagem na 1G, ou seja, na posição plana. E é uma peça aí chanfrada, tá ok? Então essa é a introdução aí desse processo de soldagem. O conceito básico do processo de soldagem GMAW, ele foi introduzido no ano de 1920. Ou seja, ali na década de 20 foi que começou aí a ser usado, né, esse processo. E ele foi tornado comercialmente viável após 1948. Então lá, inicialmente, foi empregado com gás de proteção inerte na soldagem do alumínio. Então veja, né, o primeiro material a ser soldado por esse processo aí foi o alumínio. Consequentemente, o termo soldagem MIG foi inicialmente aplicado e ainda é uma referência ao processo. Aí houve desenvolvimentos, né, na sequência aí, que acrescentaram atividades com baixas densidades em correntes contínuas pulsadas, né? Então hoje se emprega aí a uma ampla gama de materiais e o uso de gases de proteção reativos ou ativos, particularmente o dióxido de carbono e mistura de gases, como nós já comentamos. Esse desenvolvimento posterior levou à aceitação formal do termo GMAW, que é Gas Metal Arc Welding, conforme já vimos ali na AWS.
Então esse nome aí, essa sigla, né, GMAW, é dada para esse processo, visto que tanto gases inertes quanto reativos são empregados. No entanto, quando se empregam gases reativos, é muito comum usar o termo soldagem MAG, que é Metal Active Gas. Ok? Então só para reforçar, né, aquilo que a gente já falou lá no início. Então esse processo de soldagem ele funciona na corrente contínua inversa ou reversa, como você preferir. Tem um sinalzinho de mais aí, né? Então normalmente essa corrente aí que é utilizada. E aí você vai usar o arame no polo positivo e o terra, né, lá, o cabo terra no polo negativo. Então essa configuração, né, é a mais adequada aí para o processo de soldagem MIG-MAG. Então a polaridade direta é raramente utilizada por causa da transferência deficiente do metal fundido do arame de solda para a peça. São comumente empregadas correntes de soldagem de 50 A até mais de 600 A e tensões de soldagem de 15 volts a 32 volts. Um arco elétrico autocorrigido é estável, aliás, é obtido, né, com o uso de uma fonte de tensão constante com alimentador de arame de velocidade constante. Então essa questão da amperagem e da voltagem aí vai muito do que a empresa, né, ela faz. Geralmente empresas caldeiraria, equipamento pesado, vai usar máquinas aí ali próximo de 600 ampere ou, né, de 600 ampere mesmo. E quando é servicinho leve, serralheria, né, você pode usar um equipamento mais leve, tá ok? Mas vamos ter também aqui um conteúdo falando sobre alguns tipos de equipamento de soldagem aí nesse processo GMAW ou MIG-MAG. Então, meus amigos, muitas melhorias foram feitas aí no processo MIG-MAG desde lá da década de 1920, quando ele foi empregado pela primeira vez. Então hoje ele acaba tendo aí uma gama maior de metais comercialmente importantes, né? Então ele solda aços, alumínio, aço inoxidável, cobre e vários outros. Então materiais com espessura acima de 0,76 mm, com esse processo podem ser soldados praticamente em todas as posições. Então nós vemos que é um equipamento também relativamente simples, né? Porque vai arame, gás e proteção. As condições de soldagem são capazes de produzir soldas de alta qualidade com baixo custo. Então o processo de soldagem MIG-MAG ele tem muitas vantagens, porque ele proporciona na soldagem manual e automática dos metais para aplicações de alta e baixa produção. Então ele é aplicável aí nesses casos. E essas vantagens combinadas, quando comparado ao eletrodo revestido, arco submerso e TIG, são: a soldagem pode ser executada em todas as posições, não há necessidade de remoção de escória. Claro que depois que você realiza ali a soldagem, você também precisa dar uma limpada ali no cordão, porque ele forma uma escória vítrea, na verdade, que é bem imperceptível, mas é uma casquinha meio que vítrea, né? Como se fosse um vidro que precisa ser removido. Mas isso a gente vai falar em outro conteúdo aí, que vai falar sobre as descontinuidades aí da solda, né? A gente tem que tomar cuidado nesse processo. Então esse processo também tem uma alta taxa de deposição de metal de solda. O tempo total de execução de soldas é cerca de metade do tempo se comparado ao eletrodo revestido. Tem altas velocidades de soldagem, menos distorção das peças também. Largas aberturas preenchidas ou amanteigadas facilmente, tornando certos tipos de soldagem de reparo mais eficientes. E não a perda de pontas, como no eletrodo revestido. Porque o eletrodo revestido você vai depositando ali a solda, né? Conforme ele vai encurtando, chega um determinado tamanho lá, você tem que parar, né? Jogar fora, porque senão você acaba danificando ali a tenaz ou o porta-eletrodos. Já no caso aqui do MIG-MAG isso não acontece. Então essas são algumas das vantagens aí de você usar o processo MIG-MAG ou o processo GMAW. E aí, pessoal, o que acharam desse conteúdo de hoje? Então se você gostou, não perca o nosso próximo conteúdo. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre esse processo de soldagem GMAW ou MIG-MAG. E no próximo conteúdo nós vamos falar aí sobre os modos de transferência de metal. E tem alguns modos diferentes aí de transferir o metal de solda. Então a gente vai abordar esse assunto aí no próximo vídeo, no próximo conteúdo, tá bom? Para aqueles que não me conhecem, né, meu nome é Alex, sou inspetor de solda nível 1 certificado. Também sou técnico metalúrgico, né? Sou formado como técnico em metalurgia voltado para a área de soldagem. Já trabalhei aí 17 anos da minha vida como soldador. Fui líder de produção, né? Hoje eu sou um microempreendedor individual. Estou compartilhando com vocês aí
meus conhecimentos, né? Parte dos conhecimentos que eu adquiri durante a minha trajetória na indústria. Espero que vocês tenham gostado. Se você tem aquele seu amigo lá que é soldador, que está começando, está fazendo um curso, quiser compartilhar com ele, fica à vontade, compartilha. Vamos ajudar o maior número de pessoas possíveis aí a ter esse acesso a esse conteúdo técnico, que é muito importante aí para a gente poder se desenvolver como profissional nessa área de soldagem, tá ok? Então deixa aí nos comentários o que você achou desse conteúdo, compartilha essas informações com seus amigos, principalmente com aqueles que trabalham como soldadores, serralheiros, ou em algum outro segmento aí que utiliza os processos de soldagem. Ok, pessoal? Deixe o seu like também, se inscreva no canal, lembre-se que a inscrição é de graça. Então, além de você ser notificado aí quando tiver outros conteúdos como esse, você também vai estar ajudando o canal a crescer. Nós contamos aí com o seu apoio, com sua ajuda, para que a gente possa levar cada vez mais conteúdos nesse mundo aí da metal mecânica, especificamente aí da metalurgia voltada para a soldagem, tá bom? Então, pessoal, agradeço muito a atenção de todos, espero que vocês tenham gostado aí, fiquem com Deus, tá? Se cuidem, continuem aí a usar as máscaras, higienizar as mãos com álcool em gel 70%, lave as mãos com água e sabão, não fique saindo sem necessidade, né? Vamos se cuidar e logo, logo, se Deus quiser, tudo isso vai passar, tá bom? Um abraço aí, fiquem com Deus e até a próxima.